Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a importância de oração. Isso faz parte mais de uma liturgia que a gente, de repente, vê nas igrejas, ou, de fato, é importante? Essa oração, ela consegue ser internalizada na vida ao ponto de não precisar mais orar, ou, de fato, ela precisa ser uma liturgia? Como é que você enxerga isso? Primeiro, oi para todo mundo, mais uma vez, para você que está aí na sua casa. A oração para mim, Vitor, a única coisa que eu não abro mão há alguns anos. Tem coisa que a gente começa a fazer e para no meio do caminho, né? Projetos, momentos. Então eu lembro que uma época eu dei de jogar tênis. Vou jogar tênis. Aí comprei uma raquete, joguei tênis um tempo e parei. Mas enquanto eu jogava tênis, eu orava. Eu tinha minha liturgia de oração. E quando eu falo que eu oro, eu não estou falando orar sem cessar durante o dia e tal, que dá para a gente conversar sobre isso, é outra coisa. Estou falando sobre a oração sendo um espaço localizado no tempo. Então, é tirar tempo para orar. Então, isso é uma das coisas que eu não paro de fazer desde a minha adolescência. E ontem até citei, né, aqui internamente o Agostinho, que diz que quem ora bem vive bem. Não porque quem ora bem manipula situações ao seu favor, mas aquele que ora bem, ele convive com as situações de uma outra perspectiva, né? Com um outro olhar. Então, orar é como respirar, é como comer, todo dia, todo dia, todo dia. A oração me faz lembrar daquilo que não pode ser esquecido. A oração eu gosto muito dessa expressão, o imprinting, que é o carimbo que eu faço no meu cérebro todo dia, quando eu acordo pela manhã e pratico a minha oração. É como se o meu cérebro fosse lembrar daquilo por mais vezes durante o dia. Então, aquilo que eu faço primeiro vai ficar mais tatuado durante o meu dia do que aquilo que eu faço em segundo lugar. Então, por isso da importância também de eu fazer isso em primeiro. Eu lembro que quando eu comecei o triatlon, eu falei, deixa eu dar uma olhada na minha rotina e perceber se eu quero acordar e treinar direto, porque é outro tipo de treino, não é como tênis, por exemplo, ou se eu vou continuar a acordar, orar e depois treinar. E durou 3 dias eu acordando e indo treinar. E na rotina, assim, na agenda, ficaria até melhor. Acordar e treinar direto, bem cedo, voltar cedão ainda e fazer a minha prática litúrgica. Mas eu não fiquei feliz, não. Na minha alma, assim, eu disse, não, eu vou orar primeiro. Então, eu tenho, assim, a minha... eu brinco que eu sou quadrado na minha vida de oração. Então, quando eu e a Luísa, quando a gente vai viajar, por exemplo, ela sabe. Amor, que horas que a gente vai sair amanhã? É 8 horas da manhã, então eu sei que horas eu preciso acordar, porque eu vou orar. A gente tá lá em Goiânia. A gente vai amanhã pra Goiânia, sei lá, o voo é 7h30 da manhã. Tá bom, então que hora a gente sai de casa? Porque aí eu sei que hora eu tenho que acordar. Porque como tudo na vida, a oração deve ser planejada. Quem não planeja a sua vida de oração se perde no tempo, né? Então, e para isso acontecer, né, para isso ganhar músculo na minha rotina, eu já fiz vários votos assim no meio do caminho. Então, por exemplo, teve uma época que eu só podia ligar meu celular depois de ter orado. E aí, tipo, meu Deus, acordei atrasado. E agora? O que eu faço? Se vira. Vai ficar sem celular. Então, assim, é a minha ascense. Na tradição monástica, isso se chama ascense. É o ato de renunciar a si mesmo intencionalmente, uma escolha pela autorrenúncia, né? É um caminho de disciplina muito profundo e que penso também que se não for escutado por ouvidos maduros, adultos, pode se tornar facilmente aí um caminho de legalismo e uma prática religiosa no sentido, uma prática sem vida, obrigatória. E se escutado por ouvidos maduros, adultos, se torna uma prática repetitiva, religiosa também, mas cheia de vida, cheia de cheiro, cheia de sabor, cheia de boas experiências e cheia de transformação.
né? Então, acho que é um pouco disso. O que é interessante sobre a oração é que das poucas coisas que a gente vê, pelo menos nos registros bíblicos, que os discípulos perguntam para Jesus, a gente percebe a oração. Aham, E a curiosidade deles em como Jesus orava, aham, ou como devemos orar. uhum, Me ensina para a gente o seu jeito de orar. sim, Então, os discípulos ali, naquela época, acabam se apropriando de um jeito de uma outra pessoa orar, uhum, do próprio Deus ali na figura de Jesus, uhum. né? Deus encarnado. E hoje a gente considera isso estranho. Muito estranho. Hoje a gente considera essa prática de se apropriar de oração de um irmão de uma forma Estranho. estranha, porque parece que cada um tem que ter a sua. Aham. Como é que você enxerga isso? Quando a gente fala, né, a gente considera estranho pegar a oração de outra pessoa, a gente é evangélico protestante. Para a tradição da igreja católica, apostólica, romana, universal, isso não é estranho. Inclusive, né, há muitas pessoas que dizem que quando o texto de Atos diz que os irmãos se dedicavam à comunhão e às orações, não é as orações como quem cada um vai orar e fazer a sua oração. Ah, vamos reunir aqui, vamos orar. A sua vez, Douglas. Sua vez, Lucas. Sua vez, Brisa. Sua vez. Não. É tipo, eles se dedicavam às orações. A orações escritas e orações que não eram deles. Né? Então, the prayers. Né? Não sei se tem. Quando eu li em inglês. Aí, que bênção, Brisa. Mas essa informação eu li em inglês, que eles oravam the prayers, as orações, que é essa experiência de orar orações que não fui eu quem escrevi. Eu faço isso todo dia já há algum tempo e me abençoa muito, porque é aquilo, né? Quando eu oro a oração que o outro escreveu, eu me lembro de coisas que eu não me lembraria orando só a minha oração e tendo só o meu sentimento daquele dia. Então, eu até falei ontem, né? Mas eu não me lembraria que tem gente com fome se eu não estivesse orando uma oração já escrita pela igreja, pela tradição da igreja que diz: Senhor, não nos deixe esquecer de quem tem fome. Então, eu mudei a minha oração antes de comer, depois de passar a orar a oração de outras pessoas. Porque o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e não teremos fome. Não, o pão nosso, que não nos falte pão e nem generosidade. E então não haverá fome. Porque não é suficiente o pão só na minha mesa. Então, essa experiência de você emprestar a oração da igreja, de irmãos e irmãos, da nossa tradição, é riquíssima, 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 riquíssima. E é uma pena que pouco se fala, pouco se conhece, pouco se compreende disso. Verdade. E teve até um tempo atrás que eu escrevi uma oração que eu chamei ela de oração da manhã. E aí eu postei lá na rede social a oração da manhã. Eu utilizo essa oração, que eu mesmo escrevi todos os dias. E aí até um amigo nosso, né, o Manolo, ele transformou essa oração em música. E muitas pessoas, todos os dias pela manhã, ouvem essa oração. E aí, ouvir uma música que é uma oração, tudo bem. Mas pegar um papelzinho e ficar repetindo aquela oração, o pessoal acha que é uma prática meio católica, Exato. né? E qual é o problema disso, né? Enfim. A gente aceita muito bem as canções ou as orações com Cantadas, melodias, e a gente canta aqui muito fácil, mas às vezes a gente tem um certo preconceito, ou não sei o que palavra que poderia usar, para algo que não tem melodia. E no final é a mesma coisa. Eu me lembro quando eu aprendi o que no mundo oriental se chama a oração de Jesus, que é: Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, um pecador. E tem uma gigantesca tradição no mundo oriental, onde essa é a única oração que eles fazem. A única. Então, cara, o cara acabou de receber uma ligação. Ou então, seu filho está doente com câncer, tem que operar. E é o seguinte, vem correndo para o hospital. Ele diz: ok, eu vou. E ele vai orando. E a oração dele no carro é: Jesus, meu Senhor, tem piedade de mim, um pecador. Tipo, te dá uma solidez espiritual você conseguir tocar isso, captar isso e internalizar, ou melhor, encarnar isso tudo, que assim é muito caro para mim. Isso é muito caro para mim. E vai sempre ser.
Quer dizer, espero que sempre seja. Eu me envolverei com isso para que sempre seja.